Fala pessoal, professor Figueira aqui com vocês, né? Vamos para a questão número 47, ITA 2020, primeira fase, matemática. Legal? Vamos para essa tela agora. Pronto. Acompanha comigo o enunciado. Seja A um número real satisfazendo A entre 0 e π sobre 2, primeiro quadrante. Então, a soma de todos os valores de x pertencente ao intervalo de 0 até 2π, incluindo aqui as extremidades, né? Intervalo fechado nas extremidades, que satisfazem a equação tal, é igual a. Então, ele quer a soma de todos os valores de x nesse intervalo que satisfazem a equação. Tá bom, vem comigo. Vamos escrever aqui. Ó. Então, vamos lembrar que seno de A mais B, né? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, e vamos tentar por aqui, tá? Então, eu vou abrir justamente esse carinha que você está vendo aqui, tá bom? Joia? Então, vamos lá. Então, ficou assim, ó. Cosseno de x, que multiplica seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro, igual a seno de A. Muito bem, eu vou fazer a distributiva para ver onde a gente chega com tudo isso, tá? Então vamos, vai ficar assim, ó. Seno A quadrado do cosseno de x, distributiva. Seno x, cosseno x, cosseno A, tá certo? Igual ao seno de A. Ótimo. Agora, o que dá para fazer aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó, esse carinha, e vamos jogar para o outro lado, tá? Veja, aqui, opa, pronto. Aqui nós vamos copiar apenas, então, seno x, cosseno A, igual a seno A. Bom, eu já vou colocar em evidência, tá? Porque aqui tem seno A e aqui também. Então, coloque em evidência comigo, ficou o quê? 1 menos cosseno quadrado de x. Beleza? Agora, o que dá para fazer aí? Né? A gente percebe da relação fundamental o seguinte, ó. Você sabe que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1. Portanto, o quadrado do seno de x é 1 menos o quadrado do cosseno de x. Então, a gente vai fazer essa troca, tá? Então, esse cara apareceu, olha lá, ficou seno de x, cosseno de x, cosseno de A, e aqui ficou mais bacana, ó. Apareceu, então, o quadrado do seno de x. Tá certo? Muito bem. Posso dividir todo mundo pelo seno de x? É claro que não, tá? Por quê? Por quê? Eu não sei se o seno de x vale zero ou não. Se ele valer zero, perceba, se o seno de x for zero, quanto dá o membro da esquerda? Zero. E o da direita? Zero. Zero é igual a zero. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quer dizer que seno de x igual a zero resolve a minha equação, certo? Torna verdadeira a sentença. Muito bem. Então, o que é ideal, professor, a gente fazer? O seguinte, você pode deixar todo mundo de um lado só, tá? E colocar em evidência, fica melhor para a gente poder trabalhar. Eu vou trazer, então, para o primeiro membro
colocando o seno de x em evidência. Então, o que sobra aqui? Cosseno de x, cosseno de A, menos quem? O seno de A vezes o seno de x. Né? Tudo isso igual a zero. Ora, se esse produto é igual a zero, nós temos que seno de x igual a zero torna a sentença verdadeira, ou o outro fator sendo zero também torna. Tá? Então, ou, vamos escrever direto, ó, uma coisa igual a outra, pode ser? Então, ou seno A seno x igual a cosseno A cosseno x. Né? Perceba o seguinte, se a gente já sabe que o seno de A e o cosseno de A nunca valerão zero, porque ele fala que o A está entre 0 e π sobre 2, sem incluir 0 nem π sobre 2. Tá? O cosseno de x, se for zero aqui, tá? Eu estou querendo dividir por cosseno de x, é isso que eu tenho que te explicar. O cosseno de x for zero, o seno de x vai ser 1 ou menos 1. Então, não satisfaz, né? Não satisfaz a igualdade. Tá certo? Daria um número não nulo igual a zero, impossível. Então, eu posso, de fato, fazer o seguinte: dividir esse membro pelo cosseno de x e aquele também. Tá? Aliás, a gente pode também fazer o mesmo a respeito do seno de A. Né? Então, eu vou dividir pelo seno de A e aqui também. Tá? Fiz isso. Tá joia. O que nós temos aí? Temos a tangente de x igual a cotangente, né? Cosseno sobre seno, cotangente de A. Lembre-se que a cotangente de A é a tangente, vamos pensar aqui, opa, aqui acho que vale a pena a gente usar uma régua, não? Vamos usar, né? Tá aqui. Vamos passar aqui para não fazer feio, né? Tá aí. Então, imagine o A no primeiro quadrante, como ele diz, tá? Digamos aqui, o nosso A, tá certo? E vamos pegar π menos A. Será que aqui vai dar alguma coisa? Não, né? Aliás, na verdade, agora me veio à mente o seguinte, tá? O que eu estou buscando é o complementar. Vamos fazer o seguinte, ó. Quer ver? Fica mais fácil. Faz assim comigo, ó. Você tem aqui tangente de x igual a cosseno de A sobre o seno de A, correto ou não? Vamos fazer uma troca? Troca o cosseno de A por seno de 90, né? π sobre 2 menos A. Tá? E o mesmo para o cosseno. Quer dizer, o seno de A vira cosseno de π sobre 2 menos A. Fica um pouco mais fácil de resolver a questão com essa situação assim, né? Então, nós temos tangente de x igual a quanto? Ó, seno sobre cosseno. É a tangente de π sobre 2 menos A. Tá? Quando que as tangentes de dois arcos são iguais? Né? Agora a gente pode fazer o desenho aqui. Ó. Tá.
tecnologia, né, pessoal? Ó, legal isso, né? Muito bem. Então, o eixo das tangentes está aqui, né? Certo ou não? Tangente de um número θ qualquer, real. Digamos que o nosso π sobre 2 menos a, tá? Seja um arco de extremidade aqui, tá certo? E a gente sabe que para obtermos, né? Para a gente obter a tangente, é necessária uma reta que tenha como elementos o centro da circunferência e a extremidade do arco, tá? Portanto, há duas possibilidades. Você enxerga uma possibilidade aqui mesmo e a outra aqui, tá? Estamos pensando no x. O x pertence ao intervalo de 0 até 2π, né? Então, vamos tentar apertar aqui, ó, de 0 até 2π. Então, o x seria o próprio ou π radianos depois, né? Certo? Então, nós temos as seguintes possibilidades. O x ou é π sobre 2, vamos chamar de x1, π sobre 2 menos a, ou o nosso x, vamos chamar de x2, vai ser π mais isso, né? 3π sobre 2, só fazer a conta, tá? Menos a. Como foi pedida a soma de todos os valores possíveis, né? Muito cuidado, tem um detalhe que a gente não deu muita atenção, ó, aqui, tá? Seno de x igual a zero me dá algumas possibilidades. Vamos aproveitar essa figura aqui, ó. Seno de x igual a zero, ou é o próprio zero, ou é o próprio π, né? E cuidado, porque o 2π está na jogada. Lembra do intervalo que a gente estava falando, né? Ó o intervalo aqui, né? Então, pessoal, nós temos 0 mais π mais 2π da primeira situação, mais π sobre 2 menos a, mais 3π sobre 2 menos a também. Soma isso aí tudo, vamos lá. Esse mais esse está dando 4π sobre 2, que é 2π. 2π. 4, 5π, não é? 5π, menos a, menos 2a. Então, é isso que a gente vai buscar nas alternativas, certo? Então, a nossa resolução está com essa cara aqui, já dá até para você dar um print, né? Vem aqui para as alternativas para achar esse 5π menos 2a. Vem comigo, ó. 5π menos 2a, alternativa E. E de exato, de elefante. Legal, pessoal? Muito obrigado. Aquele joinha seu, ó, ajuda demais a gente, tá bom? Grande abraço. Tem mais questão, inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber os avisos, tá bom? Valeu, galera. Até. Vamos lá.